Bismillahirrahmanirrahim, em nome de Deus, o clemente e misericordioso. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Nesse vídeo vamos falar como um ser humano pode ser muçulmano, né? Como virar muçulmano. Para ser muçulmano, a pessoa tem que pronunciar duas testemunhas. O que é testemunha? Que a gente utiliza o termo shahada. Seria isso. Ashhadu an la ilaha illallah. É o testemunho que não há outra divindade além de Deus. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. É o testemunho que Muhammad é mensageiro de Deus. Depois de pronunciar essas duas frases em língua árabe, né, tanto em português pode ser, a pessoa vira muçulmana. Já é considerado um dos muçulmanos, membro da comunidade grande muçulmana. Mas aqui tenho três colocações que são importantíssimas. Em primeiro lugar, por que algumas pessoas utilizam o termo Allah em vez de Deus? Eu acho essa ideia não está certa. Porque Deus tem o mesmo significado de Allah. Então não precisa você utilizar o termo em língua árabe. Allah significa Deus. Utiliza o termo significado. Bem como qualquer palavra que você traduz para português, para que o brasileiro entenda o que você fala. Isso fez surgir que alguns brasileiros acham que Allah, é um Deus pagão dos muçulmanos. Eles acham que muçulmanos têm outro Deus, além dos cristãos e dos judeus. Mas isso não está certo. Quando você pega a Bíblia Sagrada em língua árabe, você encontra muito o termo Allah. Eles chamam o Filho de Deus de Ibnullah. Então, o termo Allah significa Deus. Tanto para os muçulmanos que falam árabe, quanto para os cristãos que falam árabe. Né? Você mudou sua língua, você mudou seu país, está aqui no Brasil. Então, utiliza o termo Deus, não precisa Allah. Ashhadu an la ilaha illallah. Eu testemunho que não há outra divindade além de Deus. Deus que é único. A gente acredita no monoteísmo de Deus. Ele é supremo, ele é único, ele é sem parceiro. Ninguém pode fazer parte da divindade com ele. Ele é sustentador, ele é misericordioso, ele é perdoador. E assim por diante. Outra questão, se alguém perguntar por que os muçulmanos não testemunham outros profetas, por exemplo, eles não falam que Jesus é mensageiro de Deus, eu testemunho que Jesus é mensageiro de Deus, Abraão é mensageiro de Deus. Na resposta dessa pergunta, a gente fala, olhem amigos, quando você acreditar em Muhammad como mensageiro de Deus, automaticamente você vai acreditar em todos os profetas que antecederam ele. Então não precisa, né? Não precisa simplesmente testemunhar, né, que outros profetas também, Jesus, Moisés, Abraão, os demais, são mensageiros de Deus. Muhammad já é suficiente, pois ele é considerado o selo dos profetas, último dos profetas. Quando você acredita no último, vai acreditar em todos eles. Outra questão, temos aqui uma divergência entre os muçulmanos xiitas e sunitas. Se você for em uma mesquita xiita, eles acrescentam mais uma frase nessa shahada. Eles falam, wa ashhadu anna aliyan waliyullah. A frase completa seria isso. Ashhadu an la ilaha illallah, é o testemunho que não há outra divindade além de Deus. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, é o testemunho que Muhammad é mensageiro de Deus. Wa ashhadu anna aliyan waliyullah, é o testemunho que Ali é o guardião da nação islâmica. Por que isso? Sabem, entre os muçulmanos xiitas e sunitas, nós temos algumas diferenças. Uma das diferenças seria a questão da sucessão do profeta Muhammad. Os xiitas acreditam que depois do profeta Muhammad, a comunidade islâmica tinha que seguir, né, os passos do primo do profeta, uma pessoa chamada Ali ibn Abi Talib, o Imam Ali alayhi salam. Por isso mesmo, na testemunha, eles falam que o muçulmano precisa pronunciar, né, essa frase também,
que Ali é o guardião da nação islâmica, guardião da comunidade islâmica, né? Se Deus quiser, em outros vídeos a gente explica qual ideia está certa, mas existe essa divergência entre os muçulmanos xiitas e sunitas. Então, para você virar muçulmano, você pode pronunciar essas frases. Tanto xiitas quanto sunitas, os dois, acreditam que aquelas duas frases já é suficiente para ser muçulmano. Os xiitas consideram, mas não é obrigatório. Falam, deve, não. É recomendado, mas a pessoa com aquelas duas frases, tanto falar em português, sem problema, pode virar muçulmano, né? Pode se converter à religião islâmica. Então, se você quer fazer, pode repetir comigo. Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assim você vira muçulmano. Assalamu alaikum wa rahmatullah.